Bom dia, graça e paz. Bom dia aos meus irmãos do grupo Regime Alimentar, os meus irmãos do grupo Adventista do Sétimo Dia, corrente de oração, unidos em oração de todos os lugares que nos ouvem. Se você tem sido abençoado com nossos vídeos, compartilhe para que mais pessoas tenham conhecimento de Deus, não é verdade? Conhecimento do plano que Deus tem para que elas sejam prósperas, né? Eu falo prosperidade espiritual. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, nos abençoa nessa manhã com o senso da Tua presença e nos dá o Espírito Santo mais uma vez. Nos batize com esse poder para sermos testemunhas Tuas, Pai. Nos abençoa com o estudo da Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Queridos, ainda com o nosso tema, extremos no regime alimentar. O nosso verso de hoje está em Tiago 2,12, que diz: falai de tal maneira e de tal maneira proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E o nosso assunto de hoje é impondo pontos de vista pessoais, né? Precisamos ser cuidadosos com os nossos pontos de vista pessoais. E olha o que a serva do Senhor aqui nos diz. Os que não têm senão parcial compreensão dos princípios da reforma são muitas vezes os mais rígidos, não somente em viver segundo as próprias ideias, como em insistir nas mesmas para com a família e os vizinhos. O efeito dessas erradas reformas, tal como se manifesta em sua má saúde e o esforço de incluir nos demais a todo transe seus pontos de vista, dão muitas ideias falsas da reforma dietética, levando outros a rejeitá-la inteiramente. Então precisamos ser cuidadosos, não é verdade? E aqui ainda a palavra de Deus nos diz: os que entendem as leis de saúde e são governados por princípios fugirão dos extremos, tanto da condescendência como da restrição. Sua alimentação é escolhida não meramente para agradar o apetite, mas para avigoramento do organismo. Procuram conservar todas as faculdades nas melhores condições para o mais elevado serviço a Deus e os homens. Então Deus visa, um trabalho que deve ser prestado por nós, um trabalho a Ele, não é? E aos homens. E quando é um serviço prestado a Deus, deve ser sempre o melhor. Assim também é o nosso semelhante. O apetite acha sob o controle da razão e da consciência e são recompensados com a saúde física e mental. Ou seja, eu não como bem para ter saúde. Essa é uma recompensa para aqueles que obedecem a Deus, não é? E aqui ainda diz: conquanto não insistam de modo impenitente em seus pontos de vista para os outros, seu exemplo é um testemunho em favor dos corretos princípios. Então, eu vou citar para vocês agora o que eu ouvi certa vez. Pregue. E se precisar, fale, não é? Assim falar e assim proceder. Um testemunho fala muito mais que as palavras. Aquilo que eu não posso fazer com as palavras, o testemunho grita. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, nos dê graça no dia de hoje para viver na Tua presença. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza e nos dê o poder para pôr Tua palavra em prática em nossa vida. Nos perdoe, ainda temos falhado. Essas são as bênçãos que nós te pedimos e agradecemos. Por Jesus. Amém.